Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, a esse novo projeto aqui que eu estou trazendo de ter uma série de videoaulas sobre algum conteúdo, ter o conteúdo inteiro aqui, né, disponibilizado para vocês e não só a parte da matéria, né? Eu vou estar dando a parte bem explicada da matéria, mas também eu vou trazer exercícios, certo? São exercícios que vão acompanhar desenvolvimento, ou seja, a gente vai começar com exercícios bem básicos, só para a gente conseguir aprender os conceitos, e com o passar do tempo, a gente vai aumentando a dificuldade aos pouquinhos, e dessa forma a gente consegue aprender a matemática, certo? A matemática não é um bicho de sete cabeças, tá? A gente só precisa de persistência e também, e aos pouquinhos, né? Não adianta você entrar na matéria agora e já querer fazer aqueles exercícios mirabolantes, certo? A gente tem que começar por baixo. Hoje eu vou trazer aqui um conteúdo de matemática básica, tá? É a nossa primeira série de conteúdos que vai ser sobre potenciação. Só vou trazer a introdução desse conteúdo e alguns exercícios no final para fixar o conhecimento, tá? Próximo vídeo, depois a gente continua. Então vamos lá falar sobre potenciação. Antes de eu dizer para vocês qual que é o conceito de uma potência, o que é uma potência, eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura de uma potência. Esses x e y aqui são números quaisquer, são variáveis que podem ser qualquer número, tá? E esse número maior, esse x, chamamos de base, e esse y chamamos de expoente. Então vão ser dois números em que o maior de baixo é a base e o menor é o expoente. Se aqui tivesse um 3 e aqui tivesse um 2, esse 3 seria a base e 2 é o expoente. E nós diríamos que o 3 está elevado a 2, porque sempre dizemos que o x está elevado ao y, certo? Se aqui fosse um 4 e aqui fosse um 2, nós falaríamos que o 4 está elevado a 2, certo? Então, conhecendo a estrutura, agora vamos passar para ver o que é isso, né? O que seria esse expoente? O que seria esse númerozinho aqui em cima, né? O expoente de uma potência, ele indica a quantidade de vezes que a base será multiplicada por ela mesma, certo? Vamos aqui para os exemplos que vão ficar bem mais claro, né? Primeiro, vamos aprender como é que lê isso aqui. A gente viu lá atrás, esse número maior é a base e o número menor é o expoente. Nós dizemos que a base está elevada ao expoente. Isso significa que eu estou querendo dizer que 2 está elevado a 3. É assim que se pronuncia, tá? Mas o que isso quer dizer? Esse 3 está querendo dizer para o 2 que o 2 vai multiplicar ele mesmo 3 vezes. Tanto que aqui, ó, 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo que o 2 multiplicou ele mesmo 3 vezes? É por causa do expoente que está aqui em cima, ó, o 3. O número 2 apareceu 3 vezes por causa do expoente. Então é só você fazer a conta. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. Isso significa que 2 elevado a 3 é igual a 8. E outra informação é que quando está elevado a 3, nós dizemos o quê? Nós dizemos que o 2 ao cubo. Nós dizemos 2 ao cubo. Sempre que aparece o 3, nós também dizemos ao cubo. Você pode falar tanto 2 elevado a 3 como 2 ao cubo, certo? Vamos lá para o segundo exemplo. 3 elevado a 2. O que esse 2 está querendo dizer por 3? Que o 3 vai multiplicar ele mesmo duas vezes. Por isso que aqui aparece 3 vezes 3. O 3 apareceu duas vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. Entendeu? Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Isso significa que 3 elevado a 2 é igual a 9. Outra informação é que quando está o 2, nós dizemos ao quadrado. Então, podemos dizer tanto 3 elevado a 2 como 3 ao quadrado, tá? Outro exemplo, 4 elevado a 2. Elevado a 2, podemos dizer ao quadrado, né? 4 ao quadrado, podemos dizer essas duas coisas, tá? O que isso significa? O 2 está querendo dizer por 4 que o 4 vai multiplicar ele mesmo
duas vezes. Por isso que o 4 aparece duas vezes multiplicando ele mesmo. Porque o 2 aqui, ó, o expoente disse. Quanto que é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Ok? Então, potência não é nada complicado, tá? É basicamente isso. Muito bem. Agora que já foi de todo o conceito, que foi explicado, se tiver alguma dúvida, digam aí nos comentários, tá? Nenhuma dúvida vamos dizer assim, toda dúvida é válida, tá? Não tem nenhuma pergunta boba. Sempre perguntam, tá? O que vocês tiverem dúvida. Agora a gente vai aplicar esse conhecimento nesses 4 exercícios que eu separei para vocês, tá? São exercícios que, como eu falei, tem uma dificuldade bem baixa, são fáceis de fazer, tá? Mas mesmo se vocês não conseguirem, eu vou trazer aqui a resolução logo em seguida nesse vídeo, tá? Então não precisam se preocupar. A gente vai fazendo aos poucos e vocês vão aprendendo, tá bem? Então vocês precisam fazer esses exercícios. Antes de sair desse vídeo, já fazem esses exercícios, tá? Exercícios. Porque sem os exercícios, a teoria não vai adiantar de quase nada, tá? Vocês não vão absorver muita coisa. Então, temos essas 4 questões, vocês vão ler elas, e como eu sempre falo que na matemática o que falta muito é o português, porque as pessoas têm dificuldade de interpretar a matemática, sabe? E não a matemática em si. Então, tenta interpretar o que essa pergunta está querendo dizer para mim, tá? Então, pausem a tela aí e já vamos para a resolução. Vamos lá então para a resolução dos exercícios. O que ele está querendo dizer? Vamos lá, a gente tem que começar por isso. Ele está perguntando quanto é a soma. Então, significa que vai ter a soma entre alguns números. Somar, né? Mais. Qual que é a soma de 2 elevado a 3 com 3 elevado a 2? Então, isso aqui são dois números que estão somando e ele quer saber o resultado disso, né? Está querendo saber a soma desses dois números. Vamos aplicar o que a gente aprendeu? Como é que se escreve 2 elevado a 3? 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. A gente viu. Soma, mais. Mais o quê? 3 elevado a 2. Como é que se escreve? 3 elevado a 2. Beleza? Vamos lá. O que isso significa? 2 elevado a 3. Que significa? O 2 multiplicando ele mesmo 3 vezes. Ok? Mais o 3 multiplicando ele mesmo 2 vezes. Então, é 3 vezes 3. Agora, lembre-se da regra. É sempre multiplicação primeiro, multiplicação e divisão primeiro, e depois soma e subtração em uma expressão, né? Então, a gente tem que fazer isso primeiro e isso, depois somar, tá? Então, 2 vezes 2 é o quê? É 4. 4 vezes 2, 2 vezes 4, fica 8. Isso significa que 2 elevado a 3 é 8. A gente viu lá atrás, né? Mais 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Quanto que é 9 mais 8? 17. Ok? Então, 17 é o resultado da soma de 2 elevado a 3 com 3 elevado a 2. Vamos agora para o segundo questão. Muito bem, segunda questão. Vamos ver o que ele está querendo dizer. Quanto é a subtração? Agora não é mais soma, ele está perguntando subtração. Subtração é menos, né? É diminuir. De 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Só lembrando que na subtração a gente tem que ter uma ordem, tá? A gente está subtraindo isso por isso, né? Por exemplo, 5 menos 2.
5 menos 2, você sabe que é 3. Só que é diferente de você fazer 2 menos 5, porque aí fica um número negativo, né? Fica menos 3, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Na soma, não tem ordem, né? 4 mais 2, 6. 2 mais 4, 6 também. Então não tem esse problema, tá? Mas na subtração tem que ficar esperto quanto a isso. Então vamos lá. Ele está pedindo quanto que é a subtração de 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Vamos lá. 3 elevado a 2. Assim. 3 ao quadrado. Menos subtração por 2 elevado a 3. Como é que escreve? 2 elevado a 3. Beleza? Vamos resolver isso aqui então. 3 ao quadrado. 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3. Menos 2 ao cubo. 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Só um instante. Apagar isso aqui. Isso aqui foi só para, né, dar uma explicada. Menos 2 elevado a 3. 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Em uma expressão, sempre multiplicação e divisão primeiro. Então, vamos fazer as multiplicações. 3 vezes 3 dá 9. Menos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 é 8. São os mesmos números, né, que a gente viu no exercício passado. 9 menos 8. Quanto que é 9 menos 8, gente? 1. Respondido o problema. A subtração de 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3, ou 3 ao quadrado menos 2 ao cubo, é 1. Beleza? Vamos para a próxima. Ok, agora o exercício mudou um pouco de figura, mas nada muito difícil. Ele só está perguntando qual número é maior. 4 elevado a 2 ou 3 elevado a 3, né? Então vamos descobrir. 4 elevado a 2? 4 elevado a 2. É o primeiro número. O segundo que ele falou, 3 elevado a 3. Vamos resolver essas potências e descobrir quais deles é maior, né? 4 ao quadrado é o 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 4 vezes 4, né? O expoente está dizendo. 4 vezes 4 é o quê? É 16. Ok? Então, 4 ao quadrado é igual a 16. E 3 elevado a 3, ou 3 ao cubo? Vamos ver. É o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 ao cubo. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 3 vezes 9, 9 vezes 3, 27. Isso significa que 4 elevado a 2 é igual a 16. E que 3 elevado a 3 é igual a 27. 27 é maior que 16. Então, significa que o 3 elevado a 3 é maior que o 4 elevado a 2. Tá? Deixa eu só responder aqui bonitinho. Deixa eu botar até de azul. Significa que o 3 elevado a 3 é maior que o 4 elevado a 2. Respondida a questão. Lembrando, qualquer dúvida, comentários. Vamos agora para a última. Última questão é o mesmo estilo da anterior, só que agora não está perguntando qual que é o maior, né? Agora está perguntando qual dos dois números é o menor. 2 elevado a 4 ou 4 elevado a 2, né? Então vamos lá. Vamos de novo. Vamos botar os dois números aqui. Vamos copiar eles. 2 elevado a 4. Tá? Dito aqui no enunciado. Ou 4 elevado a 2. Quanto que é 4 elevado a 2? É assim que se escreve, ó. Agora vamos calcular a potência de cada um e descobrir quais deles é maior, tá? 2 elevado a 4. 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Nossa, esse 2 ficou horrível. Beleza? 2 vezes 2. 4 vezes, né?
vezes 2 vezes 2 também. 2 vezes 2, 4. Ok. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Respondido. 2 elevado a 4 é igual a 16. E 4 ao quadrado? Ou 4 elevado a 2? 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Olha só, quanto que é 4 vezes 4? 16. Olha só, o 2 elevado a 4 é igual a 16, mas o 4 elevado a 2 também é igual a 16. Isso significa que nenhum dos dois, nenhum é maior que o outro nem menor, os dois são iguais. 2 elevado a 4 é exatamente igual a 4 elevado a 2, porque os dois valem 16. Beleza? Compreenderam? Última questão feita então. Beleza, galera? Então, o vídeo foi esse. No próximo vídeo a gente vai ver sobre as propriedades das potências, aprender algumas formas. Lembrando que eu não vou colocar para vocês decorarem as propriedades, eu vou te ensinar e te explicar por que elas existem, né? E aí os exercícios vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis, mas nada demais, tá? Então, falou, galera, e até a próxima aula.